Você sabe como a doença Tarkat age no corpo do hospedeiro? Hoje você vai descobrir como essa doença é transmitida e se existe alguma cura possível para o tarcatânio afetado. Então se prepara, porque este é o primeiro capítulo da série Doença no Mundo dos Jogos. A doença Tarkat é uma condição que assola Outworld no universo de Mortal Kombat 1 de 2023. Valendo lembrar que a Tarkat virou uma doença no reboot lá de 2023, pois anteriormente, nos jogos passados, os Tarkatânios nada mais eram do que uma raça guerreira de Outworld, que se deu origem com a mistura de etnias, depois de Edenianos terem filhos com os seres de Netherrealm, sendo na época Baraka o líder nato desta raça, não uma pessoa infectada por uma doença. Deixando isso explicado, adentraremos definitivamente no tema do vídeo. No mundo de MK1, a doença já existe há muito tempo em Outworld, desde a época lá da Imperatriz Sindel. Ela começou a aparecer como condições misteriosas, assim como todas as doenças que aparecem repentinamente em todos os lugares do mundo. Tudo começa com uma leve deformação física no hospedeiro. Inicialmente pode ser pensado que são apenas mutações raras no corpo da pessoa, coisas que também temos no nosso mundo real, como a síndrome de Shediac, que acaba comprometendo severamente o sistema imunológico, a mutação FAAH-AUT, sendo conhecida como a doença indolor e sem medo, resultando na ausência de dor, medo e ansiedade, além de uma cicatrização 20 a 30% mais rápida. Ou quem sabe até o cabelo ruivo natural, sendo uma herança genética rara na população mundial. Ou mesmo pessoas que nascem com um dedo a mais ou a menos. Vale ressaltar isso. Mas com o tempo ficou claro que a Tarkat era uma doença progressiva, fazendo com que a Imperatriz Sindel mantesse os afetados isolados em quarentenas, para evitar que a doença se espalhasse. O próprio Baraka fala que a doença não é muito contagiosa, mas é melhor manter distância. Sou Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Me desculpe, eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não, perdão. Somos vítimas da Tarkat. A doença não é muito contagiosa, mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas a morte nos liberta. Então você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador, mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora lidero essa colônia. Me chamo Baraka. O mesmo disse para evitar contatos físicos, para não ser transmitida. Até no vídeo aí o cara acaba limpando as mãos de medo. Sangue e fluidos corporais podem ser vetores importantes para a contaminação do indivíduo, mas nada foi confirmado sobre isso. E quais são os sintomas e efeitos no corpo do indivíduo infectado? Nos estágios iniciais, causa uma irritação na pele, alterações faciais, sensibilidade extrema e um crescimento ósseo anormal. Nos estágios intermediários, a coisa vai ficando mais tensa, com o crescimento de dentes afiados, que viraram a marca registrada dos tarcatânios, juntamente com um alongamento da mandíbula e uma formação de lâminas ósseas nos braços, e a pele ficando com um tom pálido ou acinzentado, e uma descomunal aumento da agressividade do hospedeiro, assim como o vírus da raiva acaba agindo no corpo humano e dos animais. No estágio mais avançado da doença, ocorre a perda parcial da racionalidade. Instintos violentos tornam-se predominantes. A transformação física fica quase completa e então o corpo assume a aparência clássica dos tarcatânios. Mandíbula grande, dentes afiados, lâminas ósseas nos braços e a agressividade extrema. Tudo isso sendo visível no hospedeiro. Mas a mente da pessoa, como que ela reage? Os efeitos psicológicos são compostos por uma raiva incontrolável, grande instabilidade emocional, impulsos violentos extremos e perda da identidade gradual, sendo que alguns personagens conseguem ainda manter a consciência parcial mesmo infectados. Já com a Milena, a história é um pouco diferente do Baraka e dos outros Tarkatânios genéricos.
Milena é a herdeira do trono de Exoterra, acaba contraindo a doença que acaba tendo uns upgrades comparado aos outros infectados. E para controlar isso, o nosso Shang Tsung cria um soro para retardar os avanços da doença. E como ela contraiu, não se sabe ao certo, mas sabemos que o Velho das Almas criou um soro na base do sangue de outros infectados, pois sem ele ela perde o controle da mente, se torna extremamente agressiva e a mandíbula da criatura se divide em dois. Pois é, ao contrário dos jogos antigos, onde ela era um clone híbrido de um Tarkatânio e um Edeniano, na nova linha do tempo ela é a irmã biológica da Kitana, que infelizmente acabou contraindo essa doença. Mas como um sábio já disse, nada que um saco de pão não resolva. Pelo que vimos, é possível retardar a doença com um soro específico. Mas e a cura? Ela existe? E a resposta é não. Não existe um tratamento definitivo, não existe vacina, não existe solução mágica. A única medida é o isolamento dos infectados ou o soro no caso da Milena. Por isso, acaba causando um medo coletivo, discriminação e segregação contra os outros infectados. Você curtiu o vídeo? Então pode me ajudar na meta aí de 1000 inscritos? Basta deixar o like e a sua inscrição. E se possível, ativar o sininho e um hype no vídeo. Obrigado a todos por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo sobre as doenças no mundo dos jogos. Falou!